Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, grava. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É uma alegria ter você aqui, como sempre, para a gente estudar juntos nesse tempo que a gente tem, nesse espaço que a gente tem, estudarmos juntos a Palavra de Deus. A gente está nessa série toda especial, que é uma série sobre o livro, esse livro tão maravilhoso que é o livro do profeta Isaías, o maior livro profético aí do Antigo Testamento, um livro que traz a esperança, traz o juízo de Deus, traz a sua graça. E a gente tem visto nesses 7 últimos capítulos, que a gente cobriu do capítulo 1 até o capítulo 39 já, e mostrou bem claramente assim como Deus está insatisfeito com a postura de Judá, né? Ele também manda mensagens para Israel e tudo, mas dentro de todo esse contexto ali de batalha, de guerra, de conflitos, Deus ele quer se aproximar de Judá para manter ali o cumprimento da sua aliança, mas Judá teimosamente continua insistindo no mesmo erro que fez com que Israel se afastasse completamente de Deus, né? E agora a gente chega aqui até o capítulo 40, que é o capítulo que a gente vai trabalhar hoje, nesse 8º episódio, que inclusive é o episódio de número 250, tá bom? Chegamos aí a uma marca histórica, 250 episódios de Contra a Cultura, olha só, parabéns para nós, parabéns. Certíssimo. Então agora neste episódio 8, a gente vai estudar o capítulo 40, que muda um pouco a temática do livro de Isaías. Até agora a gente viu o juízo de Deus sobre não só Israel, mas também sobre as outras nações que vão também punir Israel e tudo mais, Judá, mas Deus ele está soberanamente agindo na história. E agora a temática vai ser um pouco diferente. A gente vai começar a ver Deus querendo uma reaproximação com o povo e chamando o povo pela sua graça, pela sua misericórdia, para salvá-los e redimi-los mais uma vez do exílio prometido. É isso que a gente vai ver. Antes da gente ir, eu quero apresentar a nossa parceiraça aqui do Contra a Cultura, que é a Vanédia Cândido. Vanédia, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Isaac. Satisfação imensa estar aqui. A Maiara estaria aqui com a gente, mas ela teve um compromisso de última hora, então não fiquem desesperados, ela estará de volta com a gente no próximo episódio sem falta, beleza? 2 recados aqui muito especiais. O primeiro recado é que na última sexta-feira agora, do dia 12 de fevereiro, a gente teve a estreia do curso Quero Entender a Bíblia. A gente já teve a nossa aula magna aí de introdução, apresentando os conceitos que a gente vai trabalhar durante o curso, beleza? Então se você não assistiu, corre lá no canal, tá? youtube.com/cristãos cansados, ou você pode também acessar o site queroentenderabiblia.com.br. Lá você vai ter alguns links. O link de inscrição do canal, óbvio, o nosso grupo no Telegram, onde você vai poder receber em primeira mão tudo que sai em relação ao curso, os PDFs, o PowerPoint, os vídeos em primeira mão, os vídeos extras, as aulas posteriores que serão extras também. Então, se você estiver lá no nosso canal, no Telegram, você não vai perder absolutamente nada. Então, o link está aqui na descrição do vídeo ou no site queroentenderabiblia.com.br. E se você prefere o WhatsApp, lá também tem a opção de você enviar o seu número para se cadastrar no nosso grupo de transmissão do curso. Na próxima sexta-feira agora, no dia 19, a gente já vai ter a segunda aula, tá? Então, se você não assistiu, corre lá. Fique em dia para você acompanhar junto com a gente, participar lá na live, tirar suas dúvidas também, vai ser muito legal receber você por lá. E o segundo recadinho que eu tenho aqui, eu quero agradecer, eu já devia ter feito isso há algum tempo, mas a gente vai enrolando e nunca faz. Mas tem algumas pessoas que têm ajudado aí o Contra a Cultura com algumas ofertas, tá? E eu quero agradecer agora pessoalmente a elas, a Anete Clélia, ao Jairo Pires, a Raquel Cristina, Washington de Paula, Jonathan Souza e o Fernando César Rosales. Muito obrigado pela generosidade de vocês. E se você quiser ajudar o programa também, as informações estão aí na descrição do vídeo. Beleza? Vanédia Cândido, vamos então para o nosso estudo. Como eu disse, a gente vai estudar aqui o capítulo 40. Você tem alguma coisa para explicar para a gente aí, dar algum panorama dessa transição que a gente vai observar agora do capítulo 39 para o capítulo 40? Sim, Isaac. É bem interessante que o livro de Isaías, algumas pessoas falam que ele pode ser considerado como uma pequena Bíblia, sabe? A gente vê, né? A Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías também tem 66 capítulos, a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E aqui em Isaías a gente tem uma divisão semelhante também. A gente tem os 39 primeiros capítulos, tem uma abordagem assim mais voltada para um ponto, e os 27 últimos capítulos enfocam uma outra questão.
a gente tem a Bíblia também, com os seus 39 livros no Antigo Testamento, que falam assim com um foco mais no tratamento de Deus acerca do pecado. A gente vê também falando da graça divina e tudo, só que isso vai ser de uma maneira mais plena colocado no Novo Testamento. Então a gente vê o Antigo Testamento, Deus lidando com o pecado, ele colocando ali os sacrifícios e tudo mais, para mostrar como o pecado é repulsivo a Deus, como Deus pune o pecado. E a gente vê a solução para o problema do pecado de uma maneira mais plena no Novo Testamento. A gente vê também no Novo Testamento punição ao pecado, vê tudo isso. Mas as ênfases são um tanto diferentes. Aqui também no livro de Isaías a gente vê Deus falando de juízo contra o pecado do povo. E a gente vê, a partir do capítulo 40, a solução que Deus aponta, né? O consolo que Deus traz para com relação a esse pecado. E aí a gente vê, né? O primeiro verso do capítulo 40 já começa assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, é Deus aqui mostrando, olha, vocês viram todo o problema aqui? Ok. Agora vai vir a solução para esse problema de vocês. Os capítulos que a gente estudou ali na semana passada, no episódio 7, mostram a história do rei Ezequias, né? A história de Ezequias ela é muito semelhante à história da própria Israel, do próprio Judá, né? Ela tem esse início, assim, bem positivo, se apegando a Deus, tem uma apoteose ali de firmeza com Deus e tal. E aí começa uma derrocada e tudo mais, se voltando para ídolos, abandonando a Deus, confiando na sua própria força. Então a gente vê isso no capítulo 39 com Ezequias, né? Como é que Ezequias, no fim da sua vida ali e tal, se apega à sua riqueza, fica meio orgulhoso, apesar de Deus tê-lo salvo, tê-lo curado e tudo mais. E esse Israel, que é um Israel abençoado pela aliança de Deus, pelo favor divino, se ensoberbece dentro daquilo que deveria ser, na verdade, uma ferramenta para salvar os outros, se torna algo para inflar a si mesmo, né? E a gente percebe, então, essa temática também da santidade, desde o início de Isaías, e né, Deus é santo, 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 Isaías lá no templo, assim, desesperado, porque está do lado de um Deus santo e tudo mais. E a gente percebe, em contraste com isso, um Israel totalmente ímpio, com as mãos sujas de sangue, né? Um caráter completamente pervertido pelo pecado e tudo mais. Tanto é que Deus vai lá e provoca o juízo sobre Judá, né? Israel já foi julgado, agora Judá está sendo julgado e tudo mais. Então ele vai falando, olha, o exílio vocês vão para Babilônia, tudo vai acontecer. Eu também vou julgar Babilônia, assim como estou julgando os assírios e tudo mais. Essa temática até o capítulo 39 mostra como a humanidade está envolta no pecado e Deus está executando o seu juízo. E quando a gente chega agora no capítulo 40, como você mencionou, tem essa mudança de temática, de abordagem. Deus agora vai começar a falar de um jeito suave, misericordioso. O que mudou em Israel? O que Israel fez por merecer essa mudança de atitude da parte de Deus? Ou isso não tem nada a ver com Israel? Pegando isso aí que você disse, Isaac, só um ponto que a mudança é tão nítida a partir do capítulo 40 que algumas pessoas colocam que é um outro escritor que escreve essa porção aqui de Isaías. Eles chamam de um Deutero-Isaías, né? Um Isaías posterior, que iria escrever mudando esse estilo, mudando essa ênfase aqui na mensagem. Só que você não precisa recorrer a isso, né? O texto, assim, você quando escreve normalmente, mesmo às vezes você tem mudança de ênfase, né? Às vezes você tem mudança de forma de abordagem, dependendo da situação. E aqui não foi a situação que mudou, não foi o povo que mudou, nem foi Deus que mudou. Deus, ele vem tratando de formas diferentes com o povo, mostrando ali aspectos dele mesmo. Deus pune com justiça, mas Deus também é misericordioso. Então, a sua justiça é encharcada de misericórdia, né? Deus, quando ele pune com a intenção de ensinar, de corrigir. Até quando não tem mais jeito, né? Aí que Deus vai ter que punir cabalmente e tudo mais. Mas é da personalidade de Deus, dos seus atributos, ele possuir ira contra o mal, mas também ele ser misericordioso, ser pleno de graça. Então, aqui ele vai mostrar esse aspecto da sua natureza também, a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade. Eu lembro de Paulo falando lá para a sua audiência em Romanos, né? Será que vocês ignoram que é a bondade de Deus que conduz vocês ao arrependimento, né? Tudo que a gente observa no decorrer da história bíblica e depois do período bíblico, nas nossas vidas, inclusive, deve ser atribuído a Deus. Tudo quanto é
abordagem da parte de Deus para a nossa salvação, tudo deve ser atribuído a Deus, né? Então, essa nova sessão agora de Isaías vai mostrar isso, como é que Deus, esse Deus do julgamento, da justiça, da santidade, digamos assim, causticante, né? Ou seja, o ser humano, o pecador, não pode subsistir na sua presença, mas ao mesmo tempo, esse Deus ele vai demonstrar que ele não jogou Israel fora, né? Ele ainda se mantém fiel à sua aliança pelo louvor do seu nome, da sua glória, para que as outras nações sejam salvas, né? Inclusive o próprio Israel. Então a gente vai ver essa temática muito forte aqui do 40 até o 48, mais ou menos, né? Mostrando que Deus está novamente indo atrás de Israel, como sempre fez, para cumprir a sua aliança. Ele prometeu que vai cumprir sua aliança, ele prometeu que vai ter o descendente que vai resolver todos os problemas, né? E a gente vai ver muito forte, cada vez mais, a criação dessa expectativa no livro de Isaías, né? Essa chegada do Messias que já foi anunciado lá nos capítulos 7, 8, 9 e tudo mais. E aí, para a gente ir para o texto bíblico mais profusamente, tem uma estrutura assim, que é interessante de se observar, que são 3 sessões que vão acontecer agora no capítulo 40 do livro de Isaías, que vão responder 3 perguntas essenciais. O livro está sendo escrito 100 anos antes do cativeiro babilônico. E já foi anunciado que Babilônia vai subir e vai cair. E agora está sendo anunciado que o exílio em Babilônia vai acabar e Deus vai livrar Israel, né, o Judá, no caso aqui, da Babilônia. O que é bastante curioso, né, Vanédia, porque, de novo, faltam 100 anos ainda para o exílio acontecer, e Deus ele já deu o julgamento, ele já explicou qual vai ser o castigo e qual vai ser a solução ali, a resolução de tudo isso, e finalmente o alívio ali. E é essa que é a grande repetição aqui do capítulo 40. Então, eu fico achando assim, né, tipo, pensando... Talvez o profeta está fazendo aqui tipo aquelas brincadeiras de cápsula do tempo que a gente fazia na escola, né? Que cada um faz um desenho ou escreve alguma coisa, todo mundo coloca dentro de uma caixa, aí você cava um buraco, enterra a caixa e fala assim, não, daqui a 40 anos, sei lá, quando a gente tiver adulto, a gente vai desenterrar a caixa para ver o que tem lá dentro. Aí eu fico imaginando, já pensou, né? Isaías está escrevendo aqui uma mensagem que só vai servir para daqui a 100 anos, e quem abrir com 100 anos daqui para frente vai olhar e vai falar assim, poxa, esse conforto, essa mensagem de graça vai completamente ao encontro daquilo que a gente está precisando agora nesse momento de desespero, que é esse momento do exílio que a gente está aqui no meio de Babilônia, né? Sim. Lembrando que, apesar de Deus não colocar isso, né, sua misericórdia, como sendo um mérito do ser humano, eu mereço misericórdia de Deus porque eu me arrependi. Não, não é isso. Não é mérito humano, mas é dado em resposta ao arrependimento humano. Então, Deus, quando ele fala de juízo e ele estende sua misericórdia, ele espera uma resposta humana, que não é o mérito humano. É Deus também, como você falou, né? Citou lá em Romanos, é a misericórdia de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, é sempre uma iniciativa dele. Agora, nós podemos responder a essa iniciativa dele, né? É aquela velha ilustração, né? Você passa na rua e você dá um prato de comida a uma pessoa que está na rua, e ela aceita, ela estende a mão e recebe aquela ajuda que você deu, de quem é o mérito? É daquela pessoa que recebeu ou do ajudador? Claro que da pessoa que ajudou, né? Aquela pessoa só recebeu. Então nós apenas recebemos a misericórdia de Deus, mas é necessário que nós estendamos a mão e nos apropriemos dessa sua graça, sua misericórdia, né? Então, com o povo de Israel, a mesma coisa. Deus ele já estendia futuramente a sua graça, sua misericórdia, e aqueles que quiserem, né, aqueles que quisessem beber da sua misericórdia, estavam convidados a isso. Com esse cenário em mente, né, imaginando o que vai ser nesse futuro, nesse próximo século aí, onde as coisas irão acontecer lá em Babilônia, você imagina agora esse povo exilado, já talvez sem muita esperança, escravos ali em Babilônia, com uma situação talvez muito melhor do que uma Síria ou outra coisa do tipo, mas ainda assim são servos, são estrangeiros em uma cidade completamente idólatra, com outros costumes, com outras divindades e tudo mais. E aí eles olham para Israel, né, para Jerusalém, completamente desolada, não tem mais muita coisa para voltar. E aí eles começam a se indagar, né? Poxa, a gente feriu a aliança, a gente realmente não cumpriu nossa parte, a gente está aqui fazendo por merecer tudo aquilo que a gente fez. E aí a pergunta que fica é, será que Deus, ele quer nos salvar? Ele quer nos libertar daqui? Ou será que ele desistiu da gente? E aí uma segunda pergunta, se ele quer nos livrar, ele pode nos livrar? Ele tem força, ele tem poder para isso? Ele tem condições de destruir as divindades babilônicas, mostrar que elas são ídolos, e acabar com toda a força bélica do rei Nabucodonosor e nos tirar daqui? E uma terceira pergunta é, se ele quer,
Se ele pode, será que ele vai de fato? Será que ele vai se mover em direção à resolução dessa questão do exílio? Então, tendo essas 3 perguntas em mente, é que esse capítulo vai agora começar a se desenvolver mostrando os atributos de Deus. Você percebe que o capítulo ele é completamente divino-centrado, digamos assim. Ele é centrado completamente no caráter e nos atributos de Deus. Então, quando a gente fala de graça, como a Vanédia pontuou, cara, a graça é um negócio completamente alheio a quem nós somos. Isso precisa ser pontuado em qualquer discussão teológica que você vai ter sobre salvação, sobre libertação. Tudo gira em torno de Deus quando o assunto é salvação. Né? Não há mérito nenhum em nós, assim como não havia mérito nenhum num Israel que está lá em Babilônia. E você tem, né, Vanédia, grupos lá no meio de Babilônia, grupos mais sectários, falando assim, não, a gente está aqui porque a gente quebrou a lei. Então o jeito da gente voltar para Jerusalém é guardando perfeitamente a lei. Né? Ou seja, de novo, é uma coisa autocentrada, pensando no próprio orgulho de que, não, eu que vou resolver, Deus não vai resolver, não. Né? Se você tem lá um rei Acaz lá, tipo, não, eu vou confiar aqui na minha própria estratégia militar, nos meus recursos, nas minhas alianças, aí você tem lá um Ezequias, não, eu vou mostrar aqui o dinheiro que eu juntei e tal, e você ainda tem um ser humano tentando falar assim, não, Deus está demonstrando sua graça, assim como ele demonstrou a Acaz, assim como ele demonstrou a Ezequias, mas eu ainda quero mostrar que eu consigo com as minhas próprias forças. E não é exatamente essa a abordagem do capítulo 40, né? É totalmente diferente. Deus vai simplesmente, entre outras coisas, dar um choque de realidade no povo, né? Vai dizer, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe quem são vocês? Vocês são isso aqui, né? Ele vai dizer quem são e vai dizer, olha, eu sou isso aqui. Aí como a gente conversou na semana passada, né? Será que é Deus se vangloriando, né, de si mesmo? Será que Deus é egoísta? Será que Deus é narcisista? Não, ele só mostra a realidade. Porque se Deus falar algo diferente disso, ele vai estar pecando porque ele vai estar mentindo, né? Deus é exatamente isso. E nós, Israel, o povo, né? Ele fala que de todas as nações são exatamente aquilo que ele fala lá, né? E que não é uma coisa muito boa. Mas aí vem o consolo, né? Diz, olha, mas eu sou muito bom, né? Eu vou estender essa misericórdia a vocês não precisam temer. Então, assim, basicamente, essa é a tônica do capítulo 40 aqui de Isaías, né? E posteriormente, os próximos capítulos, Deus vai desenrolar, ele vai mostrar como ele vai fazer isso, como ele vai atender o povo, como ele vai consolar o povo. Com a primeira pergunta em mente, né? Será que Deus ele quer salvar Israel? Vamos ler aqui os primeiros versos. Capítulo 40, verso 1. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Tem algumas questões aqui interessantes, porque quando você vai lá para a lei judaica, desde o início da fundação de Israel como nação, né, você já percebe lá no começo da aliança que as punições para crimes cometidos dentro do arraial de Israel era que a sentença seria executada em dobro, né? A primeira parte para você redimir aquilo que foi roubado ou prejudicado, né? Alguma coisa, algum dolo que tenha sido cometido. E a segunda parte ali como retribuição de uma forma pedagógica, né? Para que a pessoa possa entender que o que ela fez foi errado e ela vai ser literalmente ali punida e corrigida dentro da pedagogia do que a lei queria ensinar. E aqui Deus está falando, Israel já cumpriu tudo em dobro, né? E agora eu vou estender a minha mão. Então, para uma primeira pergunta, olha, será que Deus quer nos salvar? A mensagem já começa, olha, diz para Israel, diz para Jerusalém que a escravidão acabou, a sua iniquidade está perdoada e que eu estou indo estender a minha mão para eles, né? Eu fico pensando hoje, Vanédia, a gente vive numa sociedade extremamente pecaminosa, como sempre foi, né? Mas hoje a gente tem mais evidência das coisas porque a gente está numa sociedade muito mais conectada, né? A gente acompanha muito mais as redes sociais, as notícias, toda a globalização que a gente tem hoje ao nosso redor e tudo mais. A gente percebe como a maldade parece que se alastra cada vez mais, a gente tem mais percepção disso daí. E ao mesmo tempo, será que existe algum equilíbrio que a gente precisa buscar entre uma pregação que envolve sim juízo, né? A nossa pregação é de juízo, é de clamar que a lei de Deus está sendo ferida, que a vontade de Deus está sendo pisada, jogada ao chão, mas ao mesmo tempo existe um equilíbrio nessa mensagem que é de que Deus ainda está querendo estender a sua mão para nos alcançar e perdoar nossos pecados, né? Sim, na verdade, Deus faz isso em toda a Bíblia, né? Tem gente que fala assim, a gente não pode ficar falando de juízo, de ira de Deus, mas como não? Se Deus fala disso, né? Eu vou omitir um assunto que Deus escolheu falar. Então, assim, muitas vezes a gente, embebido
pelas filosofias humanas, de que não pode falar isso, porque isso é ofensivo, isso vai machucar e tal. Mas é que tá, a gente precisa ser ferido, sabe, pela palavra de Deus. Como Agostinho disse, né? Feriste meu coração com tua palavra, desde então te amei. Então, quando a gente tem essa ferida no coração, aberta pela palavra, né, por essa espada de dois gumes, a gente vai ter, de fato, a cura, né? Porque a gente precisa disso, a gente... É igual, sabe, um furúnculo que você precisa abrir e sarjar aquele furúnculo lá para espremer ali, sair toda aquela impureza. Então a palavra de Deus faz isso. Então Deus vem com o juízo, ele mostra o juízo. Não é uma coisa assim que Deus está nos livrando de algo que ele bolou na cabeça dele, sabe? Eu sempre ficava com raiva, tipo, assistia um desenho animado, tinha um personagem que fazia um monte de besteira, aí no final ele conseguia salvar todo mundo daquela besteira que ele tinha feito e todo mundo ficava muito grato a ele. Eu digo, grato por quê? Ele fez mais do que a obrigação dele. Foi ele que causou tudo isso. Mas não é o caso aqui. Deus simplesmente está trazendo o juízo para algo que o povo causou, que nós causamos, que o ser humano causou. Né? Então Deus está trazendo essa solução aí. Então é importante que Deus fale sobre qual é a penalidade, para que a gente entenda quão grande é a misericórdia de Deus, né? Para que a gente saiba do que a gente está sendo consolado. Porque se eu não entendo qual foi o problema que gerou esse consolo que Deus está me dando, eu não vou valorizar tanto o consolo. Então é como a gente já falou aqui em algumas temporadas atrás, né? Para que eu entenda a boa notícia, eu preciso primeiro entender quão má é a má notícia. Porque aí eu vou valorizar a bondade, a misericórdia de Deus de uma maneira que eu não valorizaria se eu não entendesse do que Deus me livrou, do que Deus me salvou. Então é exatamente isso que Deus faz. Ele sempre equilibra a sua justiça e ele coloca a misericórdia. Então esse capítulo de Isaías faz exatamente isso. Ele vai sempre entremeando. Ele fala aqui da justiça de Deus, aí fala da misericórdia, fala do poder de Deus, da grandeza de Deus, mas fala de quanto Deus é gracioso. Então ele sempre vai fazendo isso. Então é importante que a gente faça isso também na nossa pregação. A gente não coloque só, olha gente, Deus é misericordioso, Deus, ele perdoa, mas a pessoa fica, perdoar de quê? Se eu não fiz nada. É necessário que a gente entenda o que a gente fez, né? Para que a gente entenda do que a gente está sendo perdoado. E aí também se ficar só, olha, a gente é muito miserável pecador, a gente é muito... Sabe, a gente também não tá dando a ênfase bíblica. Na Bíblia, a gente já falou aqui também algumas vezes, a gente tem esses 4 aspectos, esses 4 paradigmas bíblicos, que é criação, queda, redenção e consumação. Muitas vezes a gente se centra só no aspecto da redenção ou da criação. Então a gente fala, olha, nós somos imagem de Deus, nós somos pessoas redimidas, Jesus nos ama e tudo mais. Só que a gente não fala da queda, quando a gente vai contar a história da redenção. Então a gente precisa contar a história toda. A gente tem uma queda, então a gente tem a imagem de Deus, mas é a imagem de Deus maculada pelo pecado. Então a gente precisa mostrar nossas agruras, nossas mazelas, sabe, nossos pecados. E aí a gente também mostra a redenção que há em Cristo Jesus. Né? Essas coisas sempre precisam andar juntas. Beleza, verso 3. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Eu não sei se aqui é exatamente isso, talvez você possa lançar um pouco mais de luz pra gente, mas ao mesmo tempo que a gente está falando de um Deus que está estendendo a mão e vindo ao encontro de Israel, né, de Jerusalém, está indo em direção a eles, porque, de novo, né, da nossa parte vai ser sempre afastamento, né? É Deus que toma a iniciativa de vir. Mas ao mesmo tempo a gente não pode perder de vista que ele é Deus, e que ele é santo, e que quando ele vem, um caminho é preparado diante dele, né? Sim. Se a gente olhar o contexto histórico em que isso foi dito, era um contexto em que os reis andavam, né? E eles precisavam ter um caminho muito plano para andar, para que não houvesse trepidação ali, então não houvesse impedimentos na viagem e fosse garantido que ele fosse chegar ali ao destino. Então não era nem assim que simplesmente iria aplanar um caminho que era um pouco irregular. Até mesmo os vales e os montes ficariam planos para que esse consolo viesse, né? Somente um ser extremamente poderoso poderia fazer isso, né? Porque não é uma coisa assim, uma simples obra de você aplanar um terreninho assim.
era algo assim monumental, né? Você tinha que explodir um monte com dinamite e você tinha que cobrir um vale inteiro para poder aplanar aquilo ali. Esse consolo vai vir e ele não vai ter impeditivos para vir, não vai ter monte, vale, nada disso que impeça que esse consolo venha. Esse caminho vai ser aplanado e esse consolo virá sem interrupções. Aí quando você vai ver no Novo Testamento a revelação posterior, né, Paulo fala em Gálatas 4:4, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele veio no tempo certo, no tempo exato, sem tardança, sem adiantamento, sabe? E ele veio, quando você vai ver ali, de fato, o momento em que Cristo veio, existia uma língua, né, mais mundial, digamos assim, que favorecia que as mensagens chegassem de maneira mais rápida. Você tinha Roma, que tinha construído todo um sistema de estradas para que aquela mensagem fosse espalhada e tudo isso. Então foi, de fato, na plenitude dos tempos, no tempo exato, né? O caminho foi aplanado e ele veio no tempo certinho, né? Quando Deus promete consolo para a gente, esse consolo vai vir. Esse consolo vem de toda forma, né? E é importante a gente ressaltar a natureza desse consolo, né? A gente vai vendo aqui, à medida que a gente for lendo o texto, que tipo de consolo se trata, que não é qualquer consolo, esse consolo prometido aqui. E a gente vê o eco do início desse texto lá no Novo Testamento, né? Em Mateus e Marcos. Os evangelhos citam exatamente essa postura de João Batista de preparar o caminho, né? De chamar os judeus, os israelitas ao arrependimento, a se lembrarem de que Deus tem um plano para eles, de que o Messias está vindo e tudo mais. Então tem esse propósito desse arauto que está lá no deserto e tudo mais, para mostrar que de fato o cumprimento real e final disso vai acontecer com Cristo resolvendo não só os problemas de Israel, mas os problemas que causam os problemas de Israel. No caso, o pecado, né? Muito bem, chegamos ao final de mais esse episódio. Como eu não deixo de lembrar para vocês, corre lá no YouTube, porque tem muito mais conteúdo agora sendo gravado, que não fica aqui só no episódio da rádio, no episódio que vai ao ar também no YouTube ao sábado à tarde. Então, durante a semana, todos os dias, às 18h30, a gente está postando um comentário extra, ou seja, mais discussão, mais conversa, mais Bíblia para você. Então corre lá, se inscreve, assine as notificações para você receber todo o conteúdo aí durante a semana. E a gente se vê mais uma vez na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.